Boa tarde, estamos aqui novamente com mais uma entrevista. Hoje nós estamos trazendo o Luiz Alberto Fioravanti. Foi empresário, conheço ele já de um certo tempo, desde o tempo que ele tinha Fioratur, Sim. tá? Ele foi empresário da área de turismo, depois trabalhou muito com o governo, foi secretário aqui em Sorocaba de planejamento, se eu não me engano, depois trabalhou também na Urbis, trabalhou também no Estado como secretário do Estado. Tem uma vivência muito grande na área empresarial, na área pública, tá? Boa tarde. Boa Seja muito tarde. bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. O que nós vamos discutir hoje? Luiz Olha, Alberto, assim como eu, é da velha guarda, tá? A gente viveu, a gente conhece o Brasil de muito tempo atrás, tá? E aí, quando fala de conhecer o Brasil, a gente lembra de um Brasil, por exemplo, quando a gente era estudante aí de ginásio, de colégio, de primário, que antigamente era primário, ginásio, né? A gente via um ensino de qualidade, a gente via professores que não faltavam, a gente via. As melhores escolas eram as escolas públicas. públicas, sim. Tá? As melhores escolas eram as escolas públicas. Eu estudei em escola pública. Todos Tá? nós, né? E nós vivemos também um momento aí que começou aí, gestava-se os BRICS, gestava-se. E sempre teve aquela história: Brasil, país do futuro, Brasil, país. É um país riquíssimo, aqui plantando tudo dá. Tá? É o país do futuro. Então eu coloco um deadline, eu coloco um ponto. Né? Você lembra em 94, Plano Real, houve aquela mudança, quebra da inflação, do dragão da inflação, o trabalho do Fernando Henrique como secretário, como ministro da Economia, ele era lá o presidente na época era o Itamar. Sim. E em 94 nós tínhamos aí o Brasil em matéria assim, de economia em paridade com a China. O PIB brasileiro era um PIB idêntico ao da China, similar, para lá, para cá. 2024, 30 anos depois, nós vimos uma China engolindo o Brasil 8 vezes. Não só o Brasil, né? Não, O mundo. não só o mundo. Mas tivemos alguns países também que se mantiveram. Vamos pensar assim, em Europa, você ainda vê o poder da Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos ainda se mantendo como a primeira potência, mas ali para e passo com a China, né? A indústria chinesa hoje está mais pujante do que a americana, tanto que nós estamos vendo toda essa questão aí com o Trump. Que Produção científica. Produção científica na China muito boa, muito grande também. E aí, Luiz, o que nós vamos discutir hoje? A gente quer as suas opiniões. O que nós erramos e como nós vamos consertar isso? Então vamos lá. No meu modo de ver, nós erramos na infraestrutura. A infraestrutura, quem tem que bancar é o Estado, o governo estadual, municipal e federal. É muito desagradável você fazer uma concessão ferroviária e o investidor tem que colocar o trem, fazer a infraestrutura de trilho, comprar os equipamentos. Então, nós testamos algo diferente há pouco tempo atrás, com o VLT de Santos, que o Estado entrou com 60% do investimento do CAPEX. Isso facilitou para que empresários do setor de transporte entrassem no setor ferroviário. Então, os operadores de ônibus lá da Baixada Santista operam o VLT. Isso é fantástico, você abre a economia num mercado estritamente fechado, né? E o erro das concessões no Brasil, né? Nós não temos segurança jurídica. Eu lutei bastante pela Marco Legal Ferroviário Federal, que é uma lei que o Serra fez, e que o atual secretário no Ministério do Transporte, ele é o cara que trabalhava com isso daí, ele que escreveu, ele que estava junto lá no projeto, e realmente falta investimento em infraestrutura. Então você veja só, nesse tempo que você falou da China, o Brasil tinha 3 vezes o número de quilômetros de ferrovia que tinha a China ou os Estados Unidos. Hoje nós somos insignificantes. Hoje devemos ter por volta de 74 mil quilômetros de ferrovia
O estado de São Paulo tem exatamente 12 mil quilômetros, sendo 6 mil quilômetros abandonados. E com detalhe, 6 mil quilômetros que não ajuda o estado de São Paulo. Aqui em Sorocaba nós temos Não dão custos, né? Então, não ajuda porque não serve o estado. O trem só passa. Então, o estado do Mato Grosso, com a malha paulista e a malha sul e a malha oeste, quando estava circulando, ajudava a criação de pássaros no São Paulo, porque ia derrubando grãos na estrada. Só isso. Não deixava o imposto, não deixava nada. Deixava serviço para o Estado, para as prefeituras manter o domínio da ferrovia. Então, o modo de concessão no Brasil, favorecendo os concessionários e dando ele o direito de ser dono. Ele é dono da malha. A Rumo simplesmente parou a malha oeste, abandonou Sorocaba e ele entregou a malha. Ele teria que investir 7 bilhões nos marcos legais em vários anos. Então ele entregou, o governo falou, vou calcular. Então surgiu uma onda de que eles iam cobrar 7 bilhões. Ele pediu de volta a malha para entregar só em 2026. E já entrou com um plano de recuperação da malha de Campo Grande até Três Lagoas e fazendo um novo ramal até Aparecido Taboado. Para quê? Para fazer com que, dizendo que o trecho de Três Lagoas até Mairinque não presta. E nós chegamos, eu trabalhei 3 anos com os chineses, conseguimos fazer um projeto, provar que tinha 30 milhões de toneladas. Eles queriam entrar de sócio na Rumo, assinaram, a Rumo pulou fora. Por quê? Eles não querem, eles querem ficar com o foco deles na ferrovia paulista, que vem lá agora vai para Sinop, vai toda aquela região, para Santos. Então é um absurdo, né? Porque você, em vez de tirar a soja e levar para Mirirituba, né? Não, eles são contra a ferrovia Norte-Sul ali. Eles são concessionária Norte-Sul, mas tinha uma ferrovia que eles falavam da soja, né? Ligando Anápolis até Mirirituba. Essa ferrovia estão lutando para não sair. Eu cheguei a trazer o maior engenheiro que fez o trem rápido da Espanha, provando que ele conseguia fazer. O chinês falou, eu faço em 2 anos. O chinês não tem medo de bicho, de mato, de cobra. Morreu, põe um outro no lugar. Assim que o cara fala. Nós viemos aqui, nós temos uma missão e cumprimos a missão que foi nos delegada. Então, eu admiro o povo chinês porque ele faz mesmo. E, infelizmente, nós temos o lobby político das concessionárias contra a população, contra as empresas. Então, é a mesma coisa a concessão dos portos. Está se discutindo o túnel de Santos, Guarujá. Você faz túnel, quando faz, quem faz o Estado. No governo do Dória também se discutiu isso, não foi para frente. No governo do Rodrigo Garcia também a mesma coisa. E estava tudo pronto o projeto. Então, na sua opção, no seu entendimento, um dos erros do Brasil foi optar pelas rodovias, pela forma de escoação de produtos, tudo mais, infraestrutura, em detrimento da malha ferroviária? Não, o erro do Brasil foi não investir a infraestrutura. Como um todo. Geral. Como um todo, em portos, em ferrovias. Você pode concessionar o porto, pode concessionar a rodovia, mas se não tiver investimento do Estado, o empresário quebra. Ninguém suporta hoje para você ter um resultado justificável para os seus acionistas com um TIR de menos de 15%. Com esse juro, não consegue chegar a isso aí em qualquer empreendimento. Uma coisa interessante, essa questão. O Brasil tem algumas lendas urbanas, vamos colocar assim, que as pessoas têm esse entendimento. E que, não é as pessoas, falamos até com economistas, com políticos, né? Ah, não, o investimento é privado, em outros países é privado, né? Mas, assim, americano, desde quando teve a quebra da Bolsa, em 1929, aí o Roosevelt, né? Ele implantou o New Deal, ele fez um plano de investimento pesado em infraestrutura com o Estado. Sim. Tá? E hoje, muito do investimento americano, as pessoas pensam que é só empresa privada, pelo contrário. Não, é o Estado mesmo. É o Estado.
Nova York, com a pandemia, parou, porque descobriram que os empresários que opera o porto de Nova York não tinha condição de bancar os custos. Faltou caminhão, faltou costado, faltou barco. Então, foi um sinal vermelho. E ele voltou a investir outra vez. Então, o Estado hoje, americano, em termos de união, investe pesado na infraestrutura. Tanto é que nós temos hoje o trem de Miami a Orlando. Era um absurdo você não ter isso daí, todo mundo descendo de carro para ir para os parques, né? Então, diferentemente da Europa, né? Então eu acho o seguinte, o modelo que o Brasil tem que adotar é o modelo europeu. O americano está entrando nesse sistema. E o chinês hoje, eu acabei de chegar da feira, a maior feira ferroviária do mundo, que é Inotrans, cada 2 anos na Alemanha. Nós ficamos uma semana lá, a gente foi com um grupo de 80 pessoas, inclusive várias concessionárias, pessoal do governo, pessoal da SOPTM, o governador Tarcísio mandou uma equipe boa também. Então a gente rodou bastante, viu bastante coisa. Eu rodava por dia 10 quilômetros todo dia andando na feira e viajando no entorno de Berlim. Estava uma temperatura agradável, gostoso. Então todo dia a gente ficava de manhã na feira e à tarde a gente pegava um caso para estudar de um sistema de transporte, um modal, VLT, trem rápido, subia, viajava, fazia as conexões, mostrar que isso é viável. Quem estava com nós? Políticos que estão sentados na cadeira hoje, que tem que ver essas coisas, entendeu? Então o pessoal da NTT, Agência Nacional de Transporte, do Ministério, Leonardo, que é essa pessoa brilhante, que trabalhou muito, estava junto com a gente, é uma pessoa muito boa, ele enxergou isso daí, tanto é que fizeram a lei ferroviária, o marco legal, possibilitando, se nós tivermos carga, por exemplo, a Toyota reclama que não tem trem daqui para Santos para colocar exportação, ou para o Mato Grosso, a linha está aí. Se ela quiser investir ou contratar uma empresa para fazer, ela pode. Ela tem direito. A ferrovia, que é a Rumo, ela tem direito de exploração da ferrovia, não cerceando. Pelo marco legal, ela é obrigada a deixar 10% da malha para terceiros. Então, começa a se abrir. Então, o Tarcísio forçou, quando ele era ministro, deu várias autorizações e agora daí o marco legal abriu, então passa a ser autorizações de fato dentro do marco legal. E a lei que eu tive a oportunidade de trabalhar e fazer no Estado de São Paulo possibilita empresa do Estado de São Paulo também fazer isso daí. E possibilita também o governador fazer acordo com o governador de outro estado para fazer um trem de ponta a ponta, entendeu? Então, isto está saindo o TIC Campinas, o TIC Sorocaba. Estamos trabalhando para que realmente o VLT de Sorocaba saia. E eu fiz uma sugestão para que o VLT, para o secretário de Transporte Metropolitano, que saia de Peró até Brigadeiro, e o trem sorocabano saia de Brigadeiro até São Paulo. Nós estamos fazendo aqui uma discussão técnica, né? Falando aí das questões de qual é o tipo de transporte, qual o melhor investimento, né? Qual a melhor forma de se trabalhar aí a questão de transporte. Você está colocando isso de uma forma assim, com muita maestria. Vamos colocar agora a questão política. Não está faltando um pouco dessa discussão hoje nos meios políticos? Hoje, por exemplo, tá? Nós temos aí questões de que demandam uma discussão, demandam um aprofundamento nessa questão de desenvolvimento do Brasil. Vamos colocar essa questão de infraestrutura. Temos outras discussões importantes também. Só que, contudo, você vê no Congresso o pessoal discutindo se vai ter ou não a anistia, se quem vai votar, né? Não se vê uma discussão técnica. Isso não atrapalha essa questão política? É o que a gente está fazendo. Eu faço parte da divisão hidroviária e ferroviária do Instituto de Engenharia. Faço parte de 2 divisões. Qual é o trabalho nosso nessas 2 divisões? É justamente fazer isso que você está falando. Assessorar
os governos e os governantes a ter estrutura técnica, disposição e de graça. Então, hoje eu sou diretor da LAF, Associação Latino-Americana de Ferrovia, atende a América do Sul inteirinha. Então, muito bom. Antigamente nós tínhamos trem de Assunção para cá, nós tínhamos trem de Buenos Aires para cá, vamos voltar a ter, a linha está aí. Então, o presidente atual da Argentina abriu esse espaço, o Paraguai também está abrindo, o Milei, e o presidente do Paraguai também tem esse foco. E o Banco Mundial tem dinheiro de graça para o governo para fazer infraestrutura. Então nós temos que ligar os portos da região sul com o Atlântico e o Pacífico. Aí se fala que nós temos que ligar para o Pará. Besteira. Tem que ligar, nós temos 2 ligações. Uma pelo Paraguai, ligando por Santa Maria, lá ao sul. E isso é uma grande demanda, né? Fazer essa ligação Atlântico-Pacífico do Brasil. Uma grande discussão em relação a isso. Mas hoje já tem. Nós já carregamos água de Santos, enchemos garrafões de água, colocamos no trem e descarregamos em Santa Fogaça, no Chile. Dá para fazer o trem chegar até lá. Já tem ferrovia para isso. Ali na Bolívia você entra para o Peru desce para a Argentina e vai para o Chile. Você falou Milei, você falou Paraguai, Milei Argentina, Paraguai. E como é que está o governo brasileiro nisso? O governo brasileiro, nisso daí, está muito bem. Por quê? Não que, por exemplo, o ministro, nós tivemos vários encontros com ele e realmente ele entendeu e está direcionado. O presidente também foi muita gente trabalhando, o pessoal da Fiesp, todo mundo trabalhando, a Bifer, a Cimefre, porque nós temos hoje 4 fábricas de trem no Brasil e não tem pedido. E ainda a gente compra trem da China. É isso que eu ia falar agora. Então é questão de tributo, é questão de parceria. Então vamos trazer o chinês na mesa e vamos combinar o jogo. Fazer como se faz hoje no mundo europeu. Ninguém invade ninguém, todo mundo senta na mesa e todo mundo tem que respeitar a capacidade de trabalho de cada país. Então essa ida constante que eu vou para a Europa, eu trago bastante ensinamentos e começo a distribuir. Então essas associações, eu participo de todas as reuniões da NTT. Saí do governo, não tenho patrocinador, vou pela minha empresa, mas estou sempre presente nesses eventos, né? Então eu faço parte de alguns consórcios de prestadores de serviço que presta serviço para governos. Hoje mesmo tive uma reunião com o governo de Santa Catarina, que tem uma situação muito ruim. Nós não temos cabotagem. Por quê? Porque o estado de Santa Catarina está comprimido entre o estado do Rio Grande do Sul e do Paraná. Sim. E é a 6ª economia do Brasil. Então, você veja a situação. É difícil. Então, a gente está estudando colocar um trem, algumas medidas, né? Fazer a cabotagem, que já foi feito quando o Tarcísio era ministro. Foi feita a política da hidrovia do mar, né? Então, favorecendo a cabotagem. Isso daí faz com que a carga tenha uma intermodalidade entre o caminhão, o trem e o barco. Porque nós temos um lobby muito forte das montadoras. Então é muito fácil. Vou fazer estrada. O Estado mesmo anunciou, Raposo Tavares vai ser para escoar a produção. Governador, vamos pôr a linha de trem. A linha de trem está do lado, vamos colocar os trens. E os caminhões alimentam. Você vê, essa região de Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Ourinhos, cheio de armazém. Você vai em Itapeva, Capão Bonito, é cheio de armazém. Cadê o trem? Que passava ali, passava em Itapetininga e morria em Tatuí. Tinha um hub logístico incrível em Tatuí. Cadê? Em matéria de porcentagem, vamos colocar um país de tamanho do Brasil e continental como o Brasil, Estados Unidos. Fazendo um comparativo, quantos por cento eles têm mais de linhas de trem do que o Brasil? Hoje, o Brasil é o seguinte, toda a produção agrícola nossa, 75% vai para Santos ou para os portos de caminhão. Então, é maciço o caminhão.
Os Estados Unidos não é diferente. É a mesma situação. Por quê? Ficou muito tempo sem investir em ferrovia. Agora realmente deu caos, né? Porque na China também começaram a investir. A China tinha 2.500 quilômetros de ferrovia, hoje tem 300 mil. E tem, só de trem rápido, tem 70 mil quilômetros. Por quê? Porque você olha assim na janela dos edifícios, lá nas cidades mais pujantes, tá tudo parado. Não sai o carro, você chega para trabalhar, você está parado no congestionamento, deixa o carro lá e vai trabalhar. Porque não tem onde, não tem mais, é um estacionamento a céu aberto. E está ficando assim aqui também. Hoje você tem algumas rodovias, ontem eu vim de São Paulo, vim a 80 km por hora até Sorocaba. Por quê? Excesso de veículo. Ah, mas por que esse excesso anormal? Porque a Régis está entupida, teve acidente, todo mundo que vai para o Paraná ou para Santa Catarina resolveu vir pela Castelo até Assis e entra em Assis para descer, ou entra em Ponta Grossa, vai para Ponta Grossa, quer dizer, distribui o movimento, mas usa a Castelo Branco como uma guia. Então, isto vai acontecer o seguinte, eu posso passar para vocês depois, nós fizemos um estudo na Secretaria que chama PANTEAN, Plano de Ação da Macrometrópole. Lá nesse trabalho, a gente vê as ondas escuras, vermelhas, aonde está parado. Nós fizemos o projeto do novo Rodoanel, saindo de São José dos Campos, pegando a Dom Pedro, cortando Campinas, saindo na Castelo Branco no quilômetro 100 e cruzando aqui para descer para o litoral. Que essa estrada daqui para o litoral vai ser duplicada. Então nós vamos ter uma estrada com mancheta, cheia de pontilhões e tal. O Banco Mundial já aprovou. Esse projeto começou na nossa gestão lá e está caminhando. Agora, isto é suficiente? Não, não é suficiente. Que nem foi o que precisamos para completar isso daí? Precisamos o trem. Mairink, por exemplo, tem uma situação privilegiadíssima. Tem um hub logístico lá fantástico, está tudo abandonado. Ali que começa a ferrovia para o litoral. Então você podia fazer um hub logístico em Mairink, os caminhões chegarem em Mairink, colocar carga para descer para o porto ali. E receber carga do sul também ali, porque a Malha Sul vem até ali. Você está a 50 quilômetros do Marco Zero de São Paulo, da capital. Então, são estratégias. Eu conheci na Alemanha, em Düsseldorf, uma avenida, uma estrada, vamos dizer assim, como a Dom Pedro, em Campinas. Você conhece? Conheço. Simplesmente resolveram fechar a ferrovia, a estrada. Muito congestionado, fecharam. Asfaltaram tudo. Colocaram jardins, passeios, ciclovias, calçadas e uma ferrovia no meio para atender o passageiro. Então você tem um carro, deixa o carro numa das pontas, são 70 quilômetros a rodovia, virou calçadão. O povo reclamou? Pode ter reclamado, mas o que resolveu? Acabou com o problema de congestionamento e o povo fica mais tempo em casa, chega mais cedo na casa. Por quê? Colocaram equipamento rápido para ele. Então, se você falar, não, eu vou trabalhar com o meu carro. Tá certo trabalhar com o carro. Você conhece os números de Nova York? Não, Quando eu fui diretor do metrô, a gente começou a fazer um trabalho junto com o Lerner, começou a fazer um trabalho lá. Nova York não praticava você andar de carro. Engano teu. Era. Aí a gente começou um trabalho em 1980 em Nova York, dos terminais de transbordo. Peguei experiência que eu que era diretor de terminais no metrô. A experiência de São Paulo, levamos para Nova York e começou um trabalho de disseminação do fluxo. Hoje, Nova York, meu filho morou 3 anos em Nova York. Ele morava em Louisville. É uma cidade suburbana, tipo Sorocaba, Boituva, né? Então você sai da casa dele, ia para Nova York, você ou deixa o carro no estacionamento da estação, ou vai de bicicleta, deixa no bicicletário. Pega o trem, tem o trem econômico, que pode ficar até aí em pé, tem o trem
de passageiro sentado e tem o Puma, que é mais caro, entendeu? E vai direto. Para em 2 estações, uma cidade maior, aquela cidade, lotou, vai embora para Nova York, na estação central. Chega na estação central, você desce, conectividade total com o metrô. Não, eu vou na Quinta Avenida, você sai, tem um ônibus, com ar-condicionado, bancos, poltronas rodoviárias, pega você, o motorista fala, onde você vai descer? Tal lugar. Ele te para na porta. Ele te deixa. Então, 75% da população que mora, trabalha em Nova York, não tem carro. 75%. Eu tô falando, em Nova York, ao que eu conheço, é tudo um sistema público que você... Então, eu ia para lá, que ficava na casa do meu filho, às vezes tinha algumas reuniões em Nova York, eu falei, não, hoje eu vou de carro. Tranquilo. Por quê? Eu pagava o pedágio, pagava o estacionamento, entre pedágio e estacionamento eu gastava $75 por dia. E de público, eu deixava, era $28 a passagem do trem Puma. Como eu tenho mais de 60 anos, eu pagava metade. Então eu ia com $14 e de volta para a casa dele. Então, é incontestável. Nós temos que ter transporte público de qualidade. Eu participei do projeto aqui de Sorocaba de fazer funcionar o BRT. A gente implantou o BRT. O BRT está aí. Funciona bem? Usou muita política, está deturpado, está andando fora do corredor para atender empresários e acabou deturpando. Mas o transporte público tem que ser uma coisa importante no sentido de que nós temos que usá-lo. O transporte público tem que ter conectividade, né? Então, vários modais de transporte. Então, hoje, Sorocaba é bem servida de transporte de passageiro, de ônibus, tem ônibus para todo lugar e tal. Então, se fala que tem ônibus e mais, outros hoje estavam falando que tem ônibus e menos. Então, a população nunca está contente. O que precisa é você trabalhar com infraestrutura e o Estado, o município, fazer a parte dele. E apresentar para a população a melhor proposta e defendê-la. Você colocou a questão dos financiamentos, Banco Mundial, a necessidade aí de se trabalhar em infraestrutura. Aí vamos colocar alguns problemas brasileiros que acontecem hoje e estão sendo discutidos aí em imprensa. Tá? Essa questão, por exemplo, das emendas, né? Emendas são bilhões. E são um fato. Tá? São emendas que são lançadas para fazer uma ponte que só faz uma estrutura, acabou-se dinheiro e não se fez nada na realidade. Esse problema, novamente batendo na questão política, esses desvios, essa falta de gerenciamento, desvios, muitas vezes corrupção, atrapalham muito o Brasil, porque isso você não vê na China. Não. Tá? Isso não vê na China. Não, inclusive, lá, se fizer uma coisa dessa, faz uma vez só. Então, isso atrapalha bastante também, essa infraestrutura brasileira? Atrapalha, né? Porque onde você, que nem Sorocaba, para conseguir o que a gente conseguiu, que o prefeito está fazendo as obras aqui, a gente teve que ter o AAA, né? Que a gente deixou a cidade AAA, cuidava do planejamento da cidade e do planejamento financeiro. Então, eu que tratava com os bancos de fomento, então nós tivemos que deixar a cidade AAA, assumir compromisso, trouxemos, o governo da Alemanha deu uma escola para nós, no sentido de ensinar a fazer projeto. Ficou 18 meses a ESG aqui em Sorocaba fazendo uma oficina com todo o pessoal nosso. Então, todo o pessoal hoje que está na prefeitura, que está tocando os projetos, participou dessa escola. Sorocaba ganhou o prêmio de melhor cidade que se adaptou a essas estruturas, obedecer uma regra internacional. Então, o que precisa é que a gente tenha respeito com o dinheiro público. E realmente essa questão de emenda, a gente entra para o fórum político. Aí você chega em Brasília, você parece que você está em outro país, né?
porque é o Dubai da América do Sul, né? Então tudo é fácil, dinheiro, pega emenda, financiamento aqui, financiamento de lá. Quem paga e se paga. Então tem muita coisa que não acontece. Muita emenda que foi prometido, mas não veio. Então tem muita politicagem em cima disso daí também. Então o que o Brasil precisa é realmente olhar seriamente que nós estamos caminhando para o fim. O Brasil tem um problema sério de infraestrutura, com a saúde, com a habitação, com saneamento. Cada dia mais se queima lixo, tem lixões. Então isso é seríssimo. Então nós estamos num trabalho lá em São Paulo, na capital, que o prefeito está fazendo, de criar a hidrovia paulista e criar também as usinas de lixo para processar energia. Então, são políticas. É boa? É. Vai conseguir? Vai demorar no mínimo 10 anos. Então, eu consegui convencê-lo de que realmente o VLT era importante em São Paulo. Então, hoje tem 2 licitações abertas, 2 cotas de VLT sendo discutidas em São Paulo. Então, isto é importante, entendeu? No sentido de que o poder público fala, gente, nós temos que fazer alguma coisa. Daqui a pouco nós não conseguimos andar na cidade de São Paulo, não conseguimos respirar. E assim que o chinês acordou. O chinês estava morrendo. Você já esteve na China? Não. Você não conseguia andar lá há 10 anos atrás. Você passava mal. Você tinha que entrar num lugar onde tinha oxigênio porque faltava Isso eu oxigênio. ouvi falar. O pessoal usava máscara desde sempre por causa Não, da mas uma poluição. máscara não adianta nada, porque você está respirando aquele ar sujo. É. Hoje mudou tudo. Hoje a China é uma cidade que hoje eu moraria em Shenzhen, na China. Eu conheci Shenzhen, que foi uma cidade construída para habitar. Eles primeiro constroem a infraestrutura. A China é assim. Primeiro faz a infraestrutura, faz as casas, faz os barracões industriais, depois convida para ir para lá. É diferente. Finalizando, na sua opinião, para a gente pensar aí em 30 anos, para que 30 anos o Brasil seja um país desenvolvido, começando agora, tá? Fazendo uma mudança aí, uns 180 graus aí, para a gente não fazer o 360 graus que aqui se faz, né? Sempre se vira e não saímos de lugar nenhum, sempre voltamos para o ponto de partida. Realmente fazer uma mudança. E tirando aí como exemplo, que você conhece bem a China, que passos a gente tem que tomar e que lições a gente tem que pegar da China e aplicar no Brasil para a gente começar esse processo? Olha, eu vou dar um exemplo para você de Sorocaba. O prefeito nosso, ele é um propagandista, ele é um marqueteiro, ele é técnico de marketing. Então muita gente critica, mas isto que o mundo inteiro faz, no sentido de que ter a satisfação, mostrar para a pessoa que está fazendo e fazer com que a pessoa se sinta satisfeita pelo que está recebendo. Então, citando o caso do manga, eu volto um pouquinho para trás, quando o prefeito Renato Amari restabeleceu a autoestima da população. Com o quê? Pintando, fazendo as grades, colocando na cidade de verde e dando incentivo para as pessoas pintar. Se você pintar a sua casa, você não paga IPTU por 2 anos. O que acontece com isso? A pessoa levanta a autoestima. Pô, Sorocaba, e nós começamos, naquele tempo era presidente do Conselho Municipal de Turismo. O que a gente começou a fazer? Não tinha hotel, então partimos uma campanha de trazer hotéis. Mas, pô, quem quer vir ao hotel em Sorocaba? As indústrias estão quebrando. Não, tem um potencial grande. É o que o prefeito faz hoje. Nós daqui vai crescer, ninguém segura. Fomos de 700 leitos para 3.500 apartamentos. E quantos hotéis vieram depois? E o comércio? Propaganda nas cidades vizinhas sobre o comércio local. Os ônibus, eu era operador de transporte, propaganda nos ônibus, vão para Sorocaba por horário condizente para o cara ir e voltar. O comércio local vai tirar o passageiro de São Miguel Arcanjo, mas é um outro perfil. É um perfil de um produto que uma cidade pequena não pode ter tudo que tem em Sorocaba.
Então, é uma questão de todo mundo acreditar. A coletividade tem que acreditar. Então fica discutindo, porque fulano não presta, fulano presta, fica discutindo Bolsonaro contra Lula. O Lula é o presidente, Bolsonaro era o presidente. Não é uma briga dos dois. Está envolvido o futuro do Brasil. E quem está preocupado desses dois com o futuro do Brasil? É essa a preocupação que nós temos que ter. Então, nesse ponto específico, eu entendo que o Manga, que é o nosso prefeito, está fazendo o que tem que fazer. Melhorar a autoestima da população, para a pessoa acreditar. Eu viajo o Brasil inteiro, todo mundo fala, puxa vida, Sorocaba é tão bom assim. Isso é legal você escutar. Falando bem de Sorocaba, o São Bento só dá desgosto para nós. Né? Pelo menos Sorocaba. Mas o prefeito está trazendo alegria para a cidade, no sentido de que todo mundo acreditar na cidade, né? Então, eu acho que isso está precisando em nível nacional. Em nível nacional. O governador Tarcísio, ele é um cara que foi militar, foi ministro da infraestrutura. E um bom ministro, inclusive. Foi um bom ministro. Era durão. Hoje ele já está solto, já está mais contato com a população. Então, realmente, o governante é um cidadão que está lá. Hoje ele está, amanhã não está. Então, qualquer um de nós temos chance de estar num cargo político. Não é dele, ele não é dono do cargo, ele está lá para servir a população. Então, todos os cargos que eu assumi politicamente, eu trabalhei arduamente, levantava cedo, no Covid nós não paramos nem um dia, peguei 4 vezes Covid, e foi bom. Eu me sinto realizado, porque todas as obras que o Estado estava fazendo, não paramos nenhuma, e cumprimos a nossa missão. Melhorou o atendimento para o contribuinte, melhorou o relacionamento com as empresas. Nunca um governador recebeu os transportadores de caminhão no palácio, eu levei eles lá para falar com o governador. Quer dizer, sabe, troca de informação assim direto, o que você acha? Porque às vezes na simplicidade de um cidadão, você colhe uma mensagem importante para a cidade, para o Estado e para o país. Então, eu acredito o seguinte, o Brasil tem chance, não tem chance, o Brasil é uma potência. Nosso agronegócio cada dia melhor e maior, a Europa quer derrubar nós, não consegue, a China é nosso parceiro de primeira hora e vai continuar sendo, a China compra praticamente 90% do nosso minério, ou 100%, é um país interessante, o BRICS é importante, a associação com o BRICS. Onde os Estados Unidos era o melhor país parceiro do Brasil, nós somos americanos também. Então, deveríamos ter um relacionamento com os Estados Unidos e o Canadá muito melhor do que com a China, que está mais longe. Então, nós temos um relacionamento bom com a Ucrânia, com a Rússia e com a China, com a Índia, os países do BRIC. É importante? É, porque um dá sobrevivência para o outro. Olha o que cresceu o nosso agronegócio. O agronegócio está bom? Está faltando investimento do governo, porque eles estão quebrando também. Por quê? O pedido os pedidos são muito grandes e o custo da infraestrutura é muito caro. Então, você tirar hoje um caminhão de soja de Sorriso para Santos, são 5.500 quilômetros de caminhão. Ele custa exatamente o dobro do preço do que ele está carregando. O frete custa o dobro do preço. Então, são coisas que fica descompassado. A África o chinês começou a investir na África para fazer um hub agrícola lá. Então, daqui a pouco nós vamos ter produção agrícola muito boa na África. Isso é bom para o Brasil? Não é bom, vai diminuir a produção. Mas já despertou o interesse dos empresários brasileiros, estão se instalando na África e levando todo o know-how e tecnologia do agronegócio para a África, para continuar com os clientes da China. Então faz com que o empresário brasileiro se adapte muito rapidamente. O que acontece com a laranja, o que acontece com o agronegócio, o que aconteceu com a JBS. A JBS mudou a matriz dela hoje nos Estados Unidos. É o maior produtor de proteínas animal do mundo.
A sede dela hoje é nos Estados Unidos. Vou colocar mais uma coisa antes de a gente finalizar. Já estava finalizando. Você colocou bastante coisa do agronegócio que está desenvolvendo, que ele, vamos dizer assim, ele tenta se atualizar, ele busca desenvolvimento, tá? Ele se desenvolve, o agronegócio. Não tem um descompasso aí com a indústria, que ela não tem acompanhado a indústria brasileira, não tem acompanhado, até como a gente colocou, temos indústria, temos fábricas aí de trens e compramos da China. A indústria brasileira não deveria também tomar aí um conhecimento com o que o agro está fazendo para também crescer? A indústria brasileira é parceira do governo de primeira hora. E o governo não tem as indústrias como parceira de primeira hora. Porque o custo do Brasil é muito caro, os impostos são muito caros, o custo de transporte é muito caro. Então, quando você fala, olha, eu preciso colocar um produto no Porto de Santos, às vezes o caminhão fica 40 dias esperando para descarregar em Santos. Isso é um absurdo, isso não tem sentido. Então, o Porto de Santos é um porto de alto valor agregado. Está dentro de São Paulo. Mas já está saturado. Está saturado. Então, eu sugeria até para o pessoal do porto, vamos fazer um hub em Mairink, que está lá em cima, guarda os contêineres aqui em cima. Quando deu a ordem de carregamento, mas desce, que é o deadline do navio, desce. Puxa, não tinha pensado nisso. Então, se tem sentido fazer um negócio desse? Então, você vê, por exemplo, eu representei um tempo o porto de Rotterdam. Rotterdam, o porto é maravilhoso, maravilhoso. Você não vê essa quantidade de caminhão. Hoje você vai para Anchieta, nessa época agora, você vai desde o início do Rodoanel, aqui da Castelo, até o Porto de Santos, uma fila de caminhão. Você passa do lado, assim, é uma fila única. Uhum. Na Europa você não vê isso daí. Por quê? No Porto de Rotterdam, ele é alimentado com hidrovias. Então você tem vários locais para descarregar, põe nos silos, passa para o navio, para o barco pequeno, né, chatas, e leva para o porto para colocar nos navios. E o recebimento de carga a mesma coisa. Tem mais de 4.000 quilômetros de hidrovia num raio de 100 quilômetros do porto. Em Santos nós temos 550 quilômetros de hidrovia. Então quando fizeram Anchieta, imigrantes fizeram que não passa barcaça por baixo. Está errado, derruba aquilo ali, faz o alteamento. Né? Você pode ter um terminal de carga em Itanhaém, em Peruíbe, e a carga que vem do sul para levar para o porto vem de barcaça. Faz um baldeamento. Transbordo. O nome é transbordo. É. Então, a multimodalidade do transporte tem que existir. Então, nós temos que acordar no que o que é de mais novo, melhor no mundo. Nós andamos um trem de hidrogênio. Os trens chineses, a tecnologia chinesa, hoje não deve nada para ninguém. Eu acredito o seguinte, eu digo para você que a chinesa, hoje a tecnologia chinesa é a melhor do mundo. E eles começaram fazendo parceria. Você tem uma fábrica de trem aqui na Alemanha? Tem. Vamos para a China. Eu deixo você entrar lá. Fica o socinho ali, você desse tamanho. Assim. Levou a Pirelli para a China para montar uma fábrica. Hoje a Pirelli é da China. Os chineses compraram a Pirelli. Então, você fala, bom, os carros chineses, o BYD e tal. Você vai ver o que é isso daí. Compraram fábricas na Europa, né? A BMW e não sei o quê. Aí copia tudo, põe naquele outro carro elétrico. Então, hoje, universalizou a produção de alguns produtos, como automóvel. Você pega um carro de várias marcas, é o mesmo carro. É o mesmo sistema, a mesma plataforma, o mesmo conceito, né? Então, inclusive peças da mesma fábrica. É a mesma coisa. Você pega, por exemplo, hoje, o Mercedes, o Scania, o Volvo, só muda o motor, porque o resto é igualzinho. O câmbio, o diferencial é feito em Sorocaba aqui na ZF, o eixo também, os rolamentos é feito na Schaefer aqui, é tudo igual. Só muda a característica da aparência, que daqui a pouco vai ser tudo igual. Então, isso daí, só que nós temos que tirar um pouco do caminhão e jogar. Hoje, um caminhão de 9 eixos, eu proibi os caminhões de descer para Santos de 9 eixos.
porque era desumano, corre o risco. Nesse governo voltou, desceu o caminhão de 9 eixos. O que aconteceu? Acidente todo dia, para todo dia, não consegue fazer as curvas. Tivemos que redimensionar vários trevos. Tem trevo que o caminhão de 9 eixos entra, ele tomba sozinho. Ele não consegue. Ele entrou, ele fez a curva, e se ele parar, tomba. Então, nós temos que o governo tem que investir em infraestrutura. Não adianta lançar equipamento, não temos estrutura. Que nem lançar um avião, o A380, e não tem aeroporto para pousar aqui. Adaptaram o aeroporto para 380, a Airbus acabou com a produção. Então, os investimentos que foi feito, jogou fora. Então, esses descompassos que não pode ter, nós não temos tempo mais para errar. Aí nós temos um problema ecológico muito sério, o aquecimento do planeta. Que é um fato. Não fato, e não é brincadeira, e está acontecendo, e cada dia mais. Então, nós temos realmente que sentar e cada um cumprir sua parte. Não pode perder a esperança, não pode perder o otimismo e não pode perder a força de trabalho da população. Nós temos que valorizar a força de trabalho e dar emprego para toda a população. Então, esse trabalho, eu acredito que Sorocaba hoje falta mão de obra. Está trazendo de fora. E Sorocaba é um povo que sabe trabalhar. Toda indústria que deu marcha em Sorocaba foi o mais rápido que teve das indústrias. Por quê? O povo de Sorocaba nasceu com avô já trabalhando em indústria. Então tem um DNA de industriário. E o executivo também veio de uma família que sempre trabalhou na indústria, ele estudou e hoje ele é um diretor de uma indústria. Quer dizer, isso ajuda você a fazer com que a indústria se adapte muito rápido na comunidade sorocabana. E Sorocaba expandiu para a região toda, né? Ontem tive com o prefeito de São Roque, ele é presidente da Associação de Prefeitos da região de Sorocaba, e também da ICOM, que é da região oeste, né? Associação de Prefeitos da região oeste, que veio desde São Paulo, e Sorocaba entrou agora, e vai seguir na Castelo. Isso é bom porque faz com que eles pensem igual. Então você consegue dar um treinamento para as prefeituras, para as cidades, e criar um conceito que seja regionalizado e esteja de acordo com os interesses do Estado e da União, né? Então nós temos que trabalhar. Você vai, por exemplo, hoje na Alemanha, aqui falam o seguinte, porque o metrô passa, é perigoso ficar na beira da plataforma. Na Alemanha você tem o trem urbano, tem o suburbano, o trem intercidade e o trem de alta velocidade, tudo na mesma via. Então você está lá, toca um apito assim, né? E tem os painéis, está dizendo aquela via, em quantos minutos vai ter um trem e que trem que é. Quando vem um trem de alta velocidade, eles já dão um alerta e tocam uma campainha dizendo para se afastar da plataforma, por causa do... Ele passa a 300 por hora na estação central de Berlim. Cara, é assim no mundo inteiro. Então, outro conceito que eles estão falando, vamos tirar o trem da cidade porque atrapalha. São José do Rio Preto, queriam tirar o trem da cidade para fazer um desvio ferroviário. Ia custar algo em torno de 150 a 1,5 bilhão. Aí o prefeito de Rio Preto falou, puta, será que vai demorar isso aqui? Eu falei, esquece, você nunca vai ver isso. Porque eles vão ficar enrolando. Sabe o que você devia fazer? Vamos reunir os prefeitos aí, eu vou para aí amanhã, pega todos os prefeitos da região e mantenha o trem onde ele está. E faz com que o governo e a Ruma faça pontilhões, mergulhões, divisões sonoras. O mundo inteiro o trem corta a cidade. Em Berlim o trem passa no zero da cidade. E embaixo de onde passa o trem é uma rua cheia de bares, restaurantes. Você não escuta nada. A engenharia faz com que suma tudo isso daí. Então o que acontece? Conseguimos manter. Aí os caras do governo falaram,
gastamos 20 milhões no projeto. Vocês não gastaram, vocês jogaram pro lixo. Vocês favoreceram algumas empresas, mas não favoreceu o povo. Você pensou no povo? Imagine você tirar o trem daqui e jogar lá. Ah, mas é de carga. Você jogou num bairro onde o cara está tranquilo, onde é uma área de desenvolvimento urbano, porque mudou a ferrovia, para tudo, né? Conclusão, ficou no mesmo lugar, já inaugurou todas as obras, prefeito de Rio Preto, de Mirassol e de Ibaté estão todos felizes, porque atendeu, fizeram as obras necessárias. Então a gente tem que pensar e ver um pouco o que funciona no mundo. E o brasileiro é muito. Não, na estação tem que ter elevador, escada rolante. 80% das estações da Europa não tem elevador nem escada rolante. Tem um elevadorzinho pequeno, do tamanho dessa porta aí. Entra uma pessoa com a cadeira de roda para subir elevador tranquilo. Ninguém pede para subir. Até as pessoas de idade, com mobilidade reduzida, sobem e descem a escada. Então, é questão da pessoa se sentir parte do processo. Então, nós temos que... Eu admiro vocês que trabalham com comunicação, é fazer com que todo mundo se sinta parte do projeto. Projeto da cidade, projeto do Estado, projeto Brasil. Não ficar vendo essa briga de Lula com Bolsonaro, isso não leva a nada. Não vai levar a lugar nenhum. Então é isso, meu amigo. Muito Agradeço obrigado de estar aqui com vocês. Muito obrigado pela participação. A gente agradece imensamente. O espaço está aberto, quando quiser vir, Obrigado. será bem-vindo novamente. Obrigado. À disposição. Agradecemos aí as pessoas aí que nos assistiram. Uma aula aí de infraestrutura do Luiz Alberto Fioravante.